Você já imaginou um tigre enorme vivendo no seu prédio? Ou um jacaré à espreita no corredor do apartamento? Parece história de filme, mas é mais real e mais assustador do que você poderia imaginar. Hoje você vai conhecer a história inacreditável de Antoine Yates, o homem que manteve duas feras selvagens trancadas em um pequeno apartamento no Harlem, em Nova York. Mas fique até o final, porque além dos fatos chocantes, tem uma reviravolta que vai te deixar de boca aberta. E se você quer mais histórias incríveis como essa, já deixa seu like e se inscreve no canal agora para não perder nenhuma novidade. No coração do Harlem, uma das áreas mais movimentadas, culturalmente ricas e densamente povoadas de Nova York, vivia Antoine Yates, um homem cuja vida podia parecer comum para quem o cruzasse na rua, mas que guardava um segredo tão extraordinário quanto perigoso. Antoine era um motorista de táxi de meio período, conhecido pelos vizinhos como alguém tranquilo e reservado, apaixonado por animais desde jovem. Morador de um apartamento pequeno, no quinto andar de um conjunto habitacional típico do Harlem, ele surpreendia todos com seu amor e dedicação a animais exóticos, algo totalmente incomum e quase inimaginável naquele cenário urbano apertado e agitado. O que ninguém poderia imaginar era que, naquele apartamento simples, ansiando pela tranquilidade de sua rotina e pelo calor da companhia de seus pets pouco convencionais, Antoine abrigava nada menos que um tigre siberiano bengala de quase 200 quilos chamado Ming, e um jacaré de 1,5 metros de comprimento. Essas feras, grandes e perigosas, conviviam em um espaço incrivelmente limitado, cercadas por paredes que jamais foram feitas para conter animais selvagens com instintos tão fortes e selvagens. Imagine só a tensão de viver dia após dia com um tigre feroz deslizando pelos corredores daquele apartamento, onde cada passo ecoava no prédio e onde a qualquer momento a realidade poderia explodir em um perigo iminente para o próprio Antoine, seus vizinhos, e claro, para ele mesmo. Além disso, Antoine não estava sozinho. Seu cotidiano era recheado por uma rotina complexa que envolvia alimentar Min com grandes quantidades de carne crua, acompanhar o comportamento imprevisível das feras e administrar sua vida pessoal naquele espaço exíguo, o que tornava aquela combinação de homem, tigre e jacaré algo que ultrapassava todos os limites da convivência humana tradicional. As peculiaridades dessa vida escondida no Harlem eram tão incomuns que até os vizinhos mais próximos tinham apenas fragmentos de suspeitas, vendo de longe mas sem imaginar o que realmente acontecia lá dentro, até que a polícia e os bombeiros tiveram que intervir, diante da gravidade da situação e do risco à vida da comunidade. Esse cenário de um apartamento abarrotado de animais ferozes, cada um com suas necessidades específicas e potencial explosivo, é mais do que uma curiosidade, é um alerta sobre os limites entre a natureza selvagem e o mundo humano, e sobre o preço que um homem pode pagar quando tenta fundir os dois mundos num espaço tão estreito quanto um apartamento no Harlem. Agora, imagine a cena. Antoine, movido por um amor profundo e até ingênuo pelos animais, decidiu adotar um gato para seu lar, um gesto que podia parecer simplesmente doce e inofensivo, mas que, na realidade, carregava um perigo invisível que ele talvez não tivesse compreendido completamente. Para Antoine, cada criatura merecia cuidado e companhia, e sua decisão de trazer um gato para dentro do apartamento foi uma extensão desse amor incondicional. Porém, para Ming, o tigre siberiano que já dominava aquele espaço apertado, o pequeno felino era visto como uma ameaça, uma presa que não poderia ser tolerada. Quando Ming avançou para atacar o gato, Antoine não hesitou por um instante. Com coragem impressionante e talvez uma dose de imprudência, ele se colocou entre as duas feras, entrando literalmente na linha de fogo para proteger o animal menor que acabará de acolher. A luta que se seguiu não durou segundos, mas minutos tensos e perigosos nos quais Antoine enfrentou o tigre, conhecido por seu poder e agilidade devastadores. Cada instante foi uma dança delicada entre a vida e a morte. Antoine sofreu arranhões e mordidas enquanto lutava para conter o instinto selvagem da fera, ciente dos riscos enormes que corria, afinal, estava em uma batalha desigual contra um predador natural. O mais impressionante é o comportamento do tigre após o ataque. Num momento que parece quase humano, Ming afastou-se, correndo para seu quarto, como se tivesse consciência do erro cometido ao atacar o próprio dono. Essa reação trouxe uma aura de tragédia e complexidade à história. Não era uma simples fera sem controle, mas uma criatura ligada a Antoine por um laço estranho, capaz de sinais confusos de culpa e reconhecimento. Essa cena chocou profundamente a vizinhança e os socorristas que rapidamente se mobilizaram para conter a situação.
Fotografias e relatos da ferocidade do ataque circulam até hoje, mostrando quanto Antoine arriscou sua própria vida para proteger não apenas o gato, mas o delicado equilíbrio daquele convívio improvável entre homem e animais selvagens. A bravura do homem, misturada à sua ligação emocional intensa com aquelas criaturas, é um dos capítulos mais impactantes dessa história realmente inacreditável. Quando as autoridades finalmente chegaram ao apartamento de Antoine Yates, o que deveria ser um simples resgate tornou-se uma operação delicada e arriscada que durou horas. Bombeiros, veterinários, policiais e agentes especializados precisaram trabalhar em perfeita coordenação para tirar um tigre de quase 200 quilos e um jacaré de 1,5 metros daquele espaço minúsculo e caótico, sem causar mais ferimentos a ninguém, nem às feras nem aos humanos envolvidos. O contingente comandado pelo detetive Martin Duff, que ficou famoso por descer de rapel do 7º andar com um rifle de dardos tranquilizantes, enfrentou uma das missões mais tensas e perigosas já registradas na cidade de Nova York. O tigre, conhecido como Mink, reagiu ferozmente ao ser atingido pelo dardo tranquilizante, avançando contra a janela e emitindo rugidos eletrizantes que deixaram todos em alerta máximo. Para conseguir capturá-lo, teve que ser perfurada uma das paredes do apartamento, uma ação necessária para libertar o animal e evitar que ficasse ainda mais agitado e perigoso. O jacaré, por sua vez, foi removido cuidadosamente junto com o tigre, sob intensa vigilância e técnica apurada por parte dos veterinários e socorristas. Esse resgate não foi apenas uma operação policial, foi um ato heróico que exigiu bravura, paciência e extremo profissionalismo por parte de todos os envolvidos. Eles precisaram lidar com a imprevisibilidade dos animais, com o espaço restrito e os riscos de ferimentos gravíssimos. O respeito à vida e o cuidado para garantir que nenhum dano maior ocorresse refletem a compaixão e coragem desses profissionais. A operação virou notícia mundial e debate público sobre os riscos de manter animais selvagens como pets, algo ilegal e muito perigoso, mas infelizmente ainda praticado. Você já viu algum vídeo desse resgate tenso e impressionante? Se sim, comenta aqui para compartilhar sua reação. Se ainda não vá embora, deixa seu like e se inscreve no canal, porque só aqui tem histórias reais assim, com emoção de verdade e muita informação surpreendente. Essa intervenção também levantou questões importantes sobre a responsabilidade e a segurança pública, reforçando a necessidade de combater a manutenção ilegal de animais selvagens em ambientes urbanos, para proteger tanto os animais quanto as pessoas. A fama da operação e a coragem dos bombeiros, veterinários e policiais, especialmente do detetive Martin Duff, que liderou o uso do tranquilizante, permanecem até hoje como símbolos de uma das histórias mais inacreditáveis vividas por Nova York. Se interessou? Deixa seu like e se inscreve para saber mais histórias incríveis como essa, e não esqueça de curtir para ajudar nosso canal a crescer. A história de Antoine Yates vai muito além do choque inicial com as feras vivendo em um apartamento. Ela nos lembra, de forma contundente, dos limites da convivência humana com a natureza e dos riscos reais e graves de tentar domesticar o que deve naturalmente permanecer selvagem. Ter animais silvestres ou selvagens como pets não é apenas uma aventura arriscada, é uma fonte constante de perigo para o próprio dono, para sua família e para toda a vizinhança. Esses animais possuem instintos naturais que, mesmo domésticos ou acostumados com humanos, permanecem vivos e podem se manifestar a qualquer momento, causando ferimentos graves ou até fatais. Além disso, vale lembrar que no Brasil e em muitos países é crime manter determinadas espécies de animais silvestres sem autorização do órgão competente, como o IBAMA. A Lei Federal de Proteção à Fauna, por exemplo, proíbe a caça, captura, comércio e criação de animais da fauna silvestre sem licença, sob pena de multa e até detenção. Infelizmente, muitas pessoas ainda arriscam manter esses animais ilegalmente, o que coloca em risco a vida dos próprios animais, que sofrem maus tratos, e das pessoas ao redor. Um exemplo recente no Brasil ilustra bem esses perigos. Um morador do interior tentou criar uma onça parda dentro de casa, um animal que é naturalmente territorial e agressivo quando sente ameaça. O homem, que gostava muito do animal, acabou sendo atacado violentamente após um comportamento inesperado da onça, o que resultou em ferimentos graves e a necessidade de intervenção das autoridades ambientais e policiais para resgatar o animal e garantir a segurança de todos. Casos assim são muitos, e reforçam que o habitat natural desses animais é insubstituível. Essa realidade nos traz a reflexão: quantas pessoas em grandes cidades mantêm animais exóticos em casa, sem pensar nos riscos que isso representa? Isso coloca em risco não só a si mesmos, mas também suas famílias e toda a comunidade onde vivem. Para você, qual o aspecto mais impressionante dessa história? Conta para a gente nos comentários.
E já aproveita para se inscrever no canal para receber mais conteúdos que vão mexer com sua cabeça, mostrando histórias reais, curiosidades surpreendentes e fatos que você não encontra em qualquer lugar. Não esquece também de deixar seu like. Se você ficou impressionado com essa história, compartilha com seus amigos porque é um daqueles relatos que merecem ser conhecidos. Aqui no canal, você vai encontrar muitas outras histórias reais, curiosidades inacreditáveis e fatos que a maioria das pessoas não conhece. Então não perde tempo, deixa aquele like, se inscreve e ativa o sininho para ficar sempre por dentro. Nos vemos no próximo vídeo com mais surpresas do mundo real.